Para a maioria das pessoas, registrar o horário de entrada e de saída do trabalho é algo natural, que não gera nenhum estranhamento. Mas há quem discorde da forma como esse controle tem sido feito. No Rio de Janeiro, por exemplo, médicos e enfermeiros ainda tentam impedir o funcionamento do ponto eletrônico nos hospitais federais. Durante muito tempo, essa máquina foi usada pelas empresas para controlar as horas trabalhadas pelos funcionários. Um cartão era colocado na abertura e a data e a hora ficavam impressas na cartolina. A tecnologia permitiu a evolução dos relógios de ponto. O modelo mais moderno passou a ser obrigatório em todas as empresas com mais de 10 funcionários. A exigência está em uma resolução do Ministério do Trabalho. É o ponto biométrico, que coleta os dados pela impressão digital. O sistema é avançado, mas não está imune a fraudes. No porto de Paranaguá, no Paraná, 14 funcionários foram acusados de usar dedos de silicone para forjar o ponto. Apesar das fraudes, o governo defende o controle biométrico para reduzir faltas. No Rio de Janeiro, as unidades hospitalares vinculadas ao governo do estado adotaram o sistema em 2009 e, de acordo com os administradores, desde então, as ausências nos plantões caíram 80%. Mas nos 8 hospitais federais que funcionam na capital fluminense, a medida ainda enfrenta resistências. 2 sindicatos, o dos médicos e dos enfermeiros, decidiram recorrer à Justiça Federal na tentativa de impedir o cadastramento. Você hoje usar a sua impressão digital para fazer controle da frequência é algo que, a nosso ver, é uma coisa que não é razoável no mundo da administração pública. Além da invasão da privacidade, é você disponibilizar aquilo que é de mais importante, é o seu pedigree, né, genético, a uma empresa privada que vai controlar a sua frequência, que vai arquivar a sua impressão digital, num mundo hoje globalizado em que essa tecnologia avança a cada dia que passa. Já os enfermeiros não são contrários à adoção do sistema, mas questionam a forma como a medida foi implantada. A advogada do sindicato argumenta que o modelo escolhido pelo Ministério do Planejamento não emite o recibo, um documento obrigatório segundo as regras do governo. A entidade também sustenta que o equipamento não passou por testes do Inmetro e não foi certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O que acontece? Essas empresas privadas, elas para utilizarem esse maquinário, elas têm que ter a aferição do Inmetro. E por que o maquinário do Ministério do Planejamento não tem que ter essa aferição? Não tem como você definir, né, 2 pesos e 2 medidas, né? Então, assim, por que o Ministério do Trabalho exige que as empresas privadas tenham essa emissão, né, o maquinário tem essa emissão do recibo? E por que o Ministério do Planejamento, né, não o faz? Nas ações, os sindicatos ainda afirmam que o sistema fere os princípios da isonomia e da legalidade, já que o aparelho pode ser programado para liberar algumas matrículas do controle biométrico. Apesar de apresentar justificativas e argumentos diferentes, as 2 ações tinham o mesmo propósito: conseguir o aval da Justiça para suspender o cadastramento biométrico, mas não deu certo. Tanto em primeira quanto em segunda instâncias, os magistrados entenderam que os problemas alegados, como a falta de certificação, não justificariam a suspensão da medida. Para a Justiça, isso só poderia ser determinado se existissem provas de que o sistema é falho. A expectativa agora é pelo resultado de uma prova técnica, uma espécie de perícia que pode colocar um ponto final na discussão. O nosso processo aguarda ainda a conclusão desse laudo pericial, mas nós estamos já antecipadamente mostrando quais são as razões que nos levaram a procurar o Poder Judiciário para inviabilizar um método como esse que nós consideramos um abuso do poder público de querer obrigar você a fornecer algo que é privativo seu como mecanismo de aferição de frequência.